Jonathan, bom dia. Eu queria que você começasse, Júlio Nascimento do GE. Globo, queria que você falasse sobre a importância dessa volta, né? Você ficou um período sem atuar, foram 2 meses, se eu não me engano, tratando da lesão, e aí você volta num jogo que o Guarani tinha tudo meio controlado ali, sofre um empate, então qual que foi o gosto, esse gosto dividido para você de voltar e ao mesmo tempo ter um resultado que ficou com um sabor amargo? Primeiramente, bom dia. Feliz pela volta, né? Feliz pela volta. Foi um processo um pouco difícil para mim, assim, pessoal também. E agradecer a Deus, né, pela volta também. Cara, jogo bem controlado ali no primeiro tempo, a gente fez da maioria das ações. E às vezes tem coisas que a gente não consegue controlar. O rapaz acertou o chute ali no segundo tempo ali. No primeiro tempo faltou desatenção nosso primeiro gol. Mas a gente vem controlando os jogos, cara. Vem controlando os jogos. Esse detalhe que a gente tá pecando às vezes pra gente tá mais tranquilo na partida e ganhar os jogos, né? Bom dia, Jonathan. Você é um jogador tão fundamental no time que todo mundo sentiu a sua falta, né? Comissão técnica, jogadores, torcida, imprensa, todo mundo sentiu a sua falta. Queria que você falasse um pouquinho como foi essa recuperação, porque a sua contusão não é muito comum, né? Essa questão da cartilagem, de dores no joelho. A gente até perguntava para o Hélio, como que tá o Jonathan? Ele tá ainda com dores, não tá sentindo confiança para voltar a treinar. Como que foi essa recuperação? Você até comentou na saída do gramado que teve que fazer tratamento fora também. Eu queria que você falasse um pouquinho. E se você já tá 100% fisicamente, você já conseguiu recuperar os quase 2 meses que você ficou de fora? Bom dia. Que nem eu falei, foi um processo um pouco difícil, né? Problema na cartilagem. Eu operei já o menisco, então aí eu tive um traumazinho, aí acabou complicando um pouquinho. Mas recuperamos bem, junto com o Guarani também, fiz uns procedimentos. Foi um período difícil para mim, os caras conseguiram me recuperar bem. Essa importância de... Isso é bom, né, cara? Isso é bom pro clube, é bom pro Guarani, sentiram minha falta. Mas eu creio que entrou ali, acho que fez o seu melhor. Estou muito feliz em voltar, muito feliz mesmo em voltar. E pela física, preparação física cada jogo, né, cara? Eu vim treinando já. E cada jogo, senti muito bem nesse último jogo, senti muito bem. Achei que até senti um pouco ali, mas consegui suportar bem o jogo. E a cada jogo a gente vai pegando o ritmo novamente. A dor passou. A dor passou, graças a Deus. Tudo bem, Jonathan? Antônio Lupe da CBN. Na semana passada, depois da derrota por Anápolis, o teu companheiro de zaga, Maurício, veio aqui e o principal tema da coletiva, além das questões fora de campo, mas era de quanto o impacto daquela derrota poderia causar no emocional do Guarani para o jogo contra o Ipiranga. Vocês controlaram as ações do jogo, vocês poderiam ter saído com a vitória, só que vocês, mesmo com várias chances, não conseguiram o resultado que era a vitória que o torcedor queria. Então acredito que aquela pressão que existia após Anápolis, ela aumentou agora para essa reta final de Série C com um empate contra o Ipiranga. Como é que está o vestiário do Guarani em relação a isso? O time joga bem, mas não consegue os resultados, não consegue a vitória. Hoje a gente poderia estar falando aqui sobre um time já classificado, mas não é esse o cenário. Como é que está o emocional do time depois desses 2 tropeços? Bom dia. A gente sabia que o jogo lá contra a Anápolis não ia ser difícil. A gente enfrentou o Confiança, que era o último colocado, e a gente perdeu, né? Então a gente sabe que o time lá de baixo dá mais trabalho, né? A gente pensa que é fácil, mas não é. Eu estava assistindo em casa, foi um jogo muito difícil para mim, imagino para os atletas, né? Um jogo controlado ali, teve expulsão, envolve muitas coisas. Cara, a gente está focado, a gente está um pouco às vezes ansioso de fazer os pontos logo, né? Para a gente estar classificado. Mas o futebol se resolve em detalhes, vai funilando, cada jogo é uma final. A gente tem que encarar isso. A gente tem controlado o maior tempo das ações dentro de campo e alguns descuidos nossos que a gente está tomando os gols. Mas se a gente for ver, a gente está fazendo um bom jogo, mas não é só fazer um bom jogo que a gente vai ganhar. Entendeu? A gente tem que acho que a gente está amadurecido agora,
fazer o jogo e ganhar o jogo. Ganhar o jogo, não importa se vamos jogar bem ou mal, a gente precisa ganhar os jogos para a gente classificar. E o vestiário tá muito bem, cara. Não tem nada disso que as pessoas estão falando no vestiário. A gente tá muito bem. E é manter o foco, cara. A gente tá bem, a gente tá no G4. A gente precisa só confirmar os nossos 3 pontos e continuar. Só ganhar o próximo jogo e a gente vai classificar. O grupo tá fechado e a gente acredita que a gente vai classificar. Ô, Jonathan, você citou, né, que o vestiário está bem, a informação que nós da imprensa temos é diferente, que existem jogadores que têm uma relação desgastada com o Hélio Cizenando, e eu entendo também, você é um jogador experiente, claro que tem que afirmar a público que o vestiário está bem. Mas como você, como uma voz líder, né, um jogador experiente, como que você traz essa mensagem para o elenco? Ó, independente se tem jogador que goste, que não goste do Hélio, o foco tem que ser o Guarani, tem que ser a classificação. Como que vocês amarram isso? Porque faltam 2 jogos, né, para terminar a primeira fase. Cara, desde quando eu cheguei aqui, é um grupo fantástico, montado pelo Guarani. Nunca teve, cara. Notícia ruim, infelizmente, roda 7 vezes mais do que a notícia boa, né? Mas não tem nada disso aqui, a gente tá bem, a gente tá focado. O grupo é fantástico. Infelizmente, cara, só joga 11. Uns jogadores vão ficar chateados mesmo. Isso acontece. Mas a gente tá focado, a gente tá junto. E é manter esse respeito entre nós e vamos seguir. Ô Jonathan, como que vocês estão lidando com essa pressão de fora, né? A gente sabe que o Guarani é sempre uma pressão muito grande, até baseado no ano passado que não conseguiu subir e teve tudo para subir. Mas como que vocês estão lidando nesse momento com essa pressão de torcida, imprensa e principalmente porque vocês, a cada jogo, vocês vão ser cobrados. E tem a questão do salário também. Como que vocês estão lidando com essa situação? Hoje, por exemplo, vai completar 1 mês e meio. Como que vocês estão conversando com a diretoria e tentando lidar com isso? Porque vocês estão sendo cobrados e é claro que vocês querem receber também. A gente está passando um período complicado sobre a SAF, sobre tudo isso. A gente colocou na nossa cabeça, a gente fez algumas reuniões assim, colocou na nossa cabeça que a gente tem que focar, cara, no trabalho. A gente está fechado com a comissão, com todo mundo. A gente trabalha, a gente quer receber, né? Mas a gente deixa na mão do Romulo, a gente conversa com ele, ele falou assim, estou fazendo o possível, então a gente tem que fazer o possível aqui também. Claro que que nem eu falei, a gente precisa trabalhar, a gente precisa, as contas no boleto não para de chegar, então a gente continuar trabalhando, a gente está trabalhando, cara. A gente está deixando isso com o presidente, com as pessoas que precisam resolver isso, e a gente está seguindo o nosso foco. A gente está focado, a gente está treinando. A pressão existe, a gente sabe a camisa do Guarani, e a gente está focado agora em subir, cara. Está focado no Botafogo, treinar essa semana, hoje, amanhã, viajar amanhã, e fazer um grande jogo no sábado e sair com 3 pontos. Ô Jonathan, se eu estiver errado você me corrige, mas na temporada passada você estava no Avaí e algumas informações também mostram que o Avaí passou por muita dificuldade financeira no decorrer, se não me engano, da Série B, e acho que você estava nesse contexto também. E agora você está aqui no Guarani, que também sofre com isso. O Avaí, pelo que eu vi aqui, ainda continua com algumas dificuldades. A gente vê o rival do Guarani, a Ponte, com as mesmas dificuldades, a gente vê Náutico, a gente vê Anápolis, que também está com uma dificuldade danada, e vocês jogadores têm tomado atitudes que antes, quando acontecia isso, paralisação de treino, conversa com diretoria, uma situação mais forte em relação ao que acontece fora de campo. Você acabou de citar aí a questão da SAF. O que está acontecendo com o futebol brasileiro, assim, dessas experiências que você carrega desde o Avaí, agora aqui no Guarani, a respeito dessa questão? Você acha que não era para acontecer isso, mas normalizou essa questão de atrasos no futebol por conta da irresponsabilidade dos dirigentes? Cara, lá no Avaí também a gente passou um momento difícil. A gente não subiu por questão disso também, né? Isso atrapalha um pouco os jogadores, né, cara? Eu tava lá, eu vivenciei isso, eu fiquei 6 meses sem receber lá. E a gente tinha pessoas que tinham que ir embora, levar a família, porque não tinha condições financeira de permanecer em Florianópolis. Então, até quando não mudar, cara, cultura nossa aí, até quando a gente
acha que é normal atrasar. Eu nunca vi um cara trabalhar e não receber. Acho que vocês também sabem como é que é difícil. A gente precisa ter escola, a gente precisa saúde, plano de saúde, é tudo certinho. Então a gente... Espero que não fique normalizado isso, né, cara, na cultura nossa aqui. Espero que mude, que chega patrocinadores, que ajuda. Os dirigentes também vê o orçamento do clube, como é que funciona, se tem como não comprometer com comprometido, entendeu? Então a gente, como é que eu falo? A gente orar por ver se normaliza isso, que não viva normal atrasar esse salário. É muito difícil para nós, cara. Já basta as pressões da torcida, psicologicamente. Então eu creio que a gente possa melhorar isso na questão financeira dos clubes. Ô, Jonathan, você que é um cara da região aqui, né, Campinas, Hortolândia, você conversa com o elenco sobre como é a reação da torcida do Guarani, que é uma torcida um pouco mais exigente, né? Você passa essa mensagem para o elenco porque nós sentimos, principalmente no jogo contra o Ipiranga, que em alguns momentos, alguns jogadores, quando a torcida começou a ficar um pouco mais impaciente, isso começou a pesar também nas decisões, né? Não vou nem citar nominalmente os jogadores, mas eu acho que talvez tenha sido uma leitura de vocês também. Como é que é para o jogador tentar blindar isso? Porque ao mesmo tempo que o jogador sabe da responsabilidade, ele acaba às vezes sentindo também essa pressão, né? No campo ali passa milhões de coisas na nossa cabeça. A gente no jogo, o jogo controlado e você tomar um empate com o jogo controlado é muito difícil. Então a gente ali consegue estar conversando entre os jogadores, cara, vamos concentrar, vamos que a gente consegue. E pressão da torcida, cara, se não... Acredito que incentivar, assim, eu acho que é a melhor opção naquele momento. E a gente trabalhar o psicológico ali um do outro, incentivando o atleta, dizer que ainda dá tempo. E é isso, cara. A pressão vai existir dentro e fora de campo. A gente sabe da torcida do Guarani, como é que nos apoia também. E ter um pouco de paciência, eu creio que a gente vai alcançar o nosso objetivo. Ô Jonathan, você não estava no time, mas quando venceu a Inter de Limeira, o Guarani fez um jogo muito bom e a Inter era a líder do campeonato, né? E agora vocês vão pegar um time que está acima na tabela de classificação, no caso Botafogo, treinador que conhece bem o Guarani, porque foi técnico do Guarani o ano passado. O que você pode falar desse jogo? O que você já sabe do Botafogo? O que esperar? Até porque do outro lado tem um jogador muito experiente, que é o Nenê, que é um jogador diferente também na competição. A gente está trabalhando bem essa semana. Hoje o professor Lero vai falar um pouquinho mais sobre o Botafogo. A gente sabe da qualidade do Botafogo. É um time que sempre briga, né, para a classificação. E a gente vai lá da menor maneira possível para a gente estar fazendo um grande jogo. A gente sabe da qualidade, que tem grandes jogadores lá, Nenê, conheço alguns também. Eu trabalhei lá em 2022, sei como é que é. A torcida também apoia, a torcida lá é um ambiente muito bom assim também. Mas a gente está preparado, a gente vai trabalhar hoje, fazer um bom treino, ver o que o professor tem para acertar, para melhorar. E se Deus quiser a gente fazer um grande jogo no sábado.